Bom dia a todos e todas, tá? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Para hoje nós vamos trabalhar, alguns dados econômicos e migrações, tá certo? Deixa eu botar a apresentação completa. Bem, gente, na aula passada a gente trabalhou justamente a pirâmide etária, do nosso país, assim como também como as taxas de natalidade, mortalidade, de fecundidade, ela tem mudado ao longo do tempo. Um período que nós consideramos também foi o período em que nós tivemos uma transição demográfica no nosso país, tá certo? Mas só para recapitular muito rápido, nós temos aí a nossa pirâmide etária, de 1950, em 85 e nós temos em 2020. Qual é a grande mudança que está acontecendo, Aqui, década de 1950, todas as taxas eram altas, Taxa de natalidade era alta, taxa de fecundidade era alta, taxa de mortalidade era alta, tá certo? E aí o que é que acontecia? Você tinha uma base, bem grossa, bem larga, e o pico era estreito. Isso quer dizer que tinham muitos nascimentos, mas em virtude de várias mortes, você tinha poucos idosos, As próprias condições sanitárias, condições de vida, Existia muita pobreza, grande parte da população era pobre, muitas vezes não tinha acesso nem a alimento de qualidade. Então, fora isso, também tinha justamente as questões médicas, Você tinha justamente o sistema, de saúde muito precário. Então, como é que você iria chegar a ser idoso, sem condições, de saúde, de educação, de alimentação, de qualidade? Então, por isso que você tem justamente um pico aqui, ó, bem estreito, tá? Em 1950. O pico é estreito e a base é larga. Nasciam-se muitas pessoas, mas também morriam-se muitas pessoas. Muitas delas não chegavam a ser justamente idosas, tá certo? Aí, aos poucos, isso começa a mudar, Principalmente na década de 70, 80, quando você tem um avanço na medicina, Novos medicamentos, novos tratamentos, doenças que antes matavam milhares de pessoas passam a ser controladas, a população começa a mudar um pouco mais suas questões sociais e econômicas, e aí com isso as coisas começam a mudar. A taxa de natalidade ainda permanece alta, tá certo? Então você ainda vai ter uma base larga, mas em compensação, a parte do topo, o pico, começa a se alargar. Isso quer dizer que a população mais idosa ela começa realmente a crescer, em quantidade percentual. E aí você chega a 2020, o que nós vamos ter justamente, avanços, muito mais avanços na área médica, Novos medicamentos surgem com maior rapidez, A população brasileira ela tem acesso a uma saúde de melhor qualidade, quando comparando justamente ao passado, E aí você tem também a questão do saneamento básico, assim como a educação, dentre outros serviços, especialmente a questão da alimentação, passa a ser algo bem melhor em comparação ao passado. E com isso as pessoas passam a viver mais, com essas melhores condições de vida. E aí o que é que acontece? Você tem uma maior quantidade de idosos, O pico, o topo já começa de fato a ficar mais largo. Isso quer dizer que a nossa população está ficando mais idosa, tá certo? Mas aí, gente, se aqui está ficando mais largo, a base está ficando mais estreita, está ficando mais fina. E por que isso acontece? Como eu falei para vocês, nós temos o fato de que as mulheres hoje, a taxa de fecundidade, que nada mais é do que a quantidade média de filhos por mulher, está em torno de 1,5. Então, as mulheres desejam um ou no máximo dois filhos, tá certo? E aí, quando você bota nessa média aí, fica 1,5 a taxa de fecundidade. É uma taxa baixa, tá certo? Comparável até com países ricos, desenvolvidos. E por que justamente as mulheres estão desejando terem menos filhos? Na verdade, o planejamento familiar, não é a mulher, tá?
Mas aí quando eu falar no sentido de mulher, entenda a família. Por que justamente as famílias estão querendo ter menos filhos, né? Primeiramente, pelo planejamento, que hoje já se tem em muitas famílias, né? De que também há a percepção de quanto mais filhos, né? Maior vai ser os gastos econômicos para que justamente você tenha uma melhor qualidade de vida para você, para sua família. Então, filhos, necessariamente, né? Leva-se a gastos, né, econômicos. Então, quanto menos filhos você tiver, menos gastos econômicos você vai ter. A outra coisa também é que a mulher, principalmente a partir dos primeiros anos, né, desse milênio, né, a partir de 2001, o que é que acontece? A mulher teve um ingresso maior no ramo do trabalho. E aí, consequentemente, essas mulheres acabaram por tardiar a gravidez, né? Por entender que se tiver uma gravidez no momento em que estão trabalhando, isso pode justamente atrapalhar, tá certo? E aí elas preferem justamente trabalhar e tardiar a gravidez. Assim como também muitas mulheres que procuram, principalmente ensino superior, muitas vezes, né, procuram, né, ter uma progressão maior com relação aos seus estudos, ela tardia também a questão da gravidez, né? E mesmo tardiando, você tem vários casos em que mulheres já não desejam ter muitos filhos, ou algumas delas nem ter filhos desejam mais. Então, isso faz com que a quantidade de nascimentos se reduza de forma muito drástica. Então, você tem menos nascimentos. E aí vocês podem perguntar, mas qual é o problema disso? O problema disso é que, se você tem menos nascimentos, quer dizer, as crianças de hoje vão ser justamente os trabalhadores, né, daqui a 10, 15 anos, né? E aí o que é que acontece? Quanto menos crianças tiverem, isso quer dizer que 10, 20 anos à frente, a quantidade de pessoas trabalhando vão reduzir. E aí você tem justamente alguns problemas que nós vamos ver a seguir em função justamente da maior quantidade também de idosos, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que hoje a nossa realidade é uma base se estreitando, ficando mais fina, enquanto que o pico está ficando mais largo. Quer dizer que os nascimentos estão diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo, assim como também a taxa de mortalidade está também reduzindo. A taxa de mortalidade está reduzindo, isso quer dizer que as pessoas estão se tornando mais idosas. Tá bom? Bem, gente, então qual é o problema disso? Primeiramente, vocês devem entender que nós temos o que nós chamamos de população economicamente ativa. Para nós, do Brasil, que estamos num país ainda considerado subdesenvolvido, apesar de ser emergente, está saindo do subdesenvolvido para chegar em algo melhor, no nosso país, o que seria a população economicamente ativa? É justamente as pessoas que podem estar trabalhando. E para o nosso país, essa idade, né, é a quantidade de pessoas que tem entre 10 e 60 anos. Então, isso é o que nós chamamos de população economicamente ativa. Então, seriam justamente as pessoas que poderiam desenvolver alguma atividade rentável, né? E aí, o que é que acontece, gente? Essa população economicamente ativa, ela está diminuindo por vários, né, fatores. Mas um deles, né, que nós vamos ver, pegando a pirâmide etária, é porque os nascimentos estão reduzindo, né, as mulheres estão tendo menos filhos, então, futuramente, essa população economicamente ativa, ela vai reduzir, porque se você não tem nascimentos hoje, muitos nascimentos, isso quer dizer que futuramente você não vai ter muitos jovens trabalhando. Então, os jovens são a maior força trabalhista desse país, tá certo? Então, quanto menos nascimentos hoje, daqui a 15 anos, menos pessoas jovens trabalhando, tá certo? E aí, gente, um outro fator também que influencia para que você tenha justamente, né, o que nós trabalhamos aqui, uma população economicamente ativa, né? Qual a importância dela? Porque se todos tiverem trabalho, a economia do país ela tende a crescer. Porque quanto mais pessoas trabalhando, né, mais impostos você vai ter no país. Porque pessoas trabalhando recebem seu salário e o salário necessariamente, né, é gasto. E cada vez que você gasta, que você compra produtos, você gera aí impostos para o nosso governo. Mas aí o que é que acontece
principalmente a partir de 2012, nós entramos, de fato, numa grande crise, né, econômica, onde houve uma grande queda na quantidade de empregos. E isso veio justamente aumentar de forma muito rápida, especialmente agora no período de pandemia, né, onde milhões de empregos, né, foram perdidos. Para vocês terem noção, nós chegamos à marca de 13 milhões de desempregados no nosso país. 13 milhões. Isso quer dizer, em média, ali, que você tem até um grande percentual de pessoas, né, desempregadas no nosso país. É algo que realmente é preocupante, porque quanto menos pessoas, como eu falei para vocês, quanto menos pessoas você tiver trabalhando, é menos a arrecadação também de impostos para o governo. Então, independente se é Brasil, se é Estados Unidos, se é Europa, quanto mais pessoas trabalhando, melhor é, porque a economia tende a crescer mais. E aí, gente, nós temos um outro dado, deixa eu só autorizar aqui o aluno que chegou. Título direto. Isaiane, seja bem-vinda. Olha só, além dos desempregados, como eu falei para vocês, hoje no Brasil, em torno de 13 milhões de desempregados. Dentro desses desempregados, existem aqueles que nós chamamos desalentados. São pessoas que já procuram emprego, né, há 1, 2 anos e não conseguem, essas pessoas deixam de procurar emprego, sabe? Eles já não conseguem ter mais esperança de conseguir emprego. Então, essas pessoas desistem. E aí, a essas pessoas se dá o nome de desalentado. Imagina o seguinte, eu estou trabalhando, perdi meu emprego, né? Então, eu sempre vou procurar emprego. Se eu estou procurando emprego, eu ainda estou justamente no número de desempregados. Então, desempregado é tanto a pessoa que realmente não está trabalhando, mas também aquela que está procurando emprego. Tá certo? Já o desalentado não. É aquele que, infelizmente, né, depois de passar muito tempo procurando, né, o emprego, ele desiste. Então, ele não procura mais. Então, esses aí são os desalentados. E no Brasil, olha só, gente, nós temos mais de 5 milhões de desalentados. A maior parte dele está justamente na região Nordeste, tá certo? Isso quer dizer que, infelizmente, né, a nossa região, o Nordeste, acaba por ter um grande número de pessoas que passaram muito tempo desempregadas e que essas pessoas não estão mais nem procurando trabalho. Então, isso é um grande problema, porque essas pessoas não estão procurando porque, de fato, vários postos de trabalho foram fechados durante muito tempo, e aí a economia do Nordeste, ela teve uma redução muito drástica, tá certo? Mas aí, o que seria o trabalho, professor? Existem dois tipos de trabalho, tá, gente? Existe o trabalho formal, que é aquele que você tem justamente, né, a questão da carteira assinada, né, são as empresas passando justamente para o governo os impostos, né, a questão previdenciária dos seus funcionários. Então, tudo isso aí, né, nós temos o trabalho formal. Então, associa aí, trabalho formal sempre à carteira de trabalho. Uma empresa legalizada que está justamente contratando pessoas e assinando a carteira. O que seria informal, já está dizendo, né, que não é informado ao governo. Tá? O trabalho formal porque quando você assina a carteira, gente, todas as suas informações, o governo federal, né, vai ter acesso, né? Quanto tempo de trabalho, quanto de impostos foram pagos, né? A questão da previdência, né, social, que quando você entra, né, você já está contribuindo para a sua aposentadoria. Então, isso é trabalho formal, está sendo formalizado. A informação está indo para o Estado. Já o informal é o contrário. São pessoas que trabalham, são trabalhadores comuns, mas esses trabalhadores eles não têm carteira assinada. E os principais exemplos que nós temos são justamente os ambulantes, tá certo? E aqueles que vendem comidas na rua, tá certo? Aqueles que prestam algum serviço, né, de limpeza,
mas que eles não têm carteira assinada, eles não têm empresa aberta, entendeu? Então, para aqui, o governo não sabe quantas pessoas, ele apenas estima quantas pessoas do nosso país estão nessas condições, né? De vender, né, na rua, de estar justamente fazendo um comércio e informal, né? Então, a gente estima quantos são, mas saber, de fato, o governo não sabe. Porque, como eu falei para vocês, é informal, não tem informação para o governo com relação justamente a essas pessoas, quanto ganham, porque elas também não pagam impostos, elas não abrem empresa. E aí, se não abre empresa, então ela fica, né, alheio justamente ao governo. O governo não tem como saber quem são essas pessoas. Mas aí o que é que acontece? Trabalho formal ou informal, isso quer dizer que nós temos uma grande quantidade, milhões de brasileiros que estão trabalhando, que estão empregadas, tá certo? E isso é de suma importância para a economia do nosso país. Uma outra coisa também, gente, que eu queria discutir com vocês é a questão da mulher no mercado de trabalho, né? Foi um grande ganho, né, para a nossa economia, principalmente porque hoje você já tem as mulheres em todos os setores da economia, em todos os cargos hoje que você possa imaginar, você já tem uma mulher trabalhando, tá certo? Isso foi uma grande conquista, mas ainda nós temos alguns problemas com relação ao trabalho da mulher, né? O primeiro vai na ordem justamente de um preconceito, né? Muitas empresas fazem a opção por trabalhadores, né, homens, do que mulheres, tendo em vista que, por exemplo, por direito, se eu tenho uma empresa e contrato uma mulher, né, se ela engravidar, ela tem justamente o direito justamente de, quando ter o bebê, passar 4 meses, né, em casa, cuidando da criança. E aí isso, para alguns homens, né, donos de empresas, isso eles não olham com bons olhos. É algo que realmente ainda é um preconceito. Então, por isso que eles preferem muitas vezes homens para trabalhar na sua empresa, porque o homem não tem justamente esses 4 meses, né, aí de recesso, entre aspas, para justamente cuidar do filho. E uma outra coisa também é que, infelizmente, as mulheres, por mais que elas desempenhem o mesmo papel, o mesmo trabalho, elas não ganham o mesmo salário que os homens. Então, vamos supor, eu sou engenheiro, eu ganho R$ 3.000 na empresa, vem uma mulher para fazer a mesma função que eu, e ela não vai ganhar os 3.000, ela vai ganhar 2.500. Então, isso acontece muito. Mesmo as mulheres desempenhando o mesmo trabalho, elas ainda não ganham de forma igualitária aos homens. Existem muitos casos, em muitas empresas, em que as mulheres acabam por ganhar menos. E isso são problemas, tá certo? Que tem que ser solucionados, tendo em vista justamente que as mulheres, uma vez que as mulheres estão ingressando no mercado de trabalho, isso vai fazer com que elas detenham, né, justamente salários que serão justamente gastos, né, e com isso aumenta a economia do país. Então é de suma importância que as mulheres também trabalhem, para que justamente a economia do nosso país ela possa crescer. Bem, mas aí retornando justamente, né, quais são os problemas de a gente ter isso aqui hoje em 2020? Redução da taxa de natalidade, né, de fecundidade, as mulheres estão tendo menos filhos, mas do outro lado nós temos uma grande quantidade de pessoas chegando até a velhice. E quanto mais pessoas idosas nós tivermos, gente, nós vamos ter que tirar, né, o governo, na verdade, vai ter que tirar grande parte dos nossos impostos para pagar justamente os salários dos nossos idosos, tá certo? E aí, o que é que acontece? Qual é o problema? O problema é o que nós chamamos de rombo previdenciário. A previdência, ou seja, a pessoa passa ao longo do ano pagando ao governo uma parte do seu salário, para que quando ele atingir a idade, 60, 65 anos, ele se aposente. E aí, a aposentadoria quem paga é o governo. Até aí tudo bem. O grande problema, gente, é que para manter, né, para manter o salário, por exemplo, de um idoso, vamos para cá, para você manter o salário de um idoso que está aqui, você precisa de 4 jovens trabalhando.
Porque 4 jovens trabalhando, eles pagam impostos, eles estão economicamente ativos, e aí o que é que acontece? Com esses impostos, você tem como pagar justamente um idoso. Só que, como eu falei para vocês, a quantidade de nascimentos está sendo reduzida. Quanto menos nascimentos, futuramente menos jovens trabalhando. Então, você vai ter menos jovens trabalhando, mas, em compensação, a população, né, idosa está aumentando de forma muito rápida. Né? Nós temos milhões de idosos, e aí, para manter esses milhões de idosos, nós temos que ter várias pessoas trabalhando. Né? E se você não tem jovens, né, se a nossa população não é jovem, não tem muita gente trabalhando, isso vai causar um problema, que nós chamamos de rombo previdenciário. Ou seja, a quantidade de impostos que deveria, né, se tivéssemos muitos jovens trabalhando, daria para pagar justamente os salários dos nossos aposentados. Só que o que está acontecendo é isso. O que é arrecadado nesses impostos, né, ele não cobre os. Estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor, sim. Desculpe, foi uma quebra aqui na energia. Aí o computador ele travou, tá? Vamos retornar. Então, gente, o que seria justamente esse rombo previdenciário, né? O rombo previdenciário é justamente isso, a quantidade de impostos que seriam necessários justamente para pagar, né, aos nossos idosos, a gente já não tem. Então, o governo tem que pegar justamente o dinheiro de outros locais, né, de outras pastas, como a gente costuma dizer, para justamente cobrir os salários, né, dos nossos idosos. Então, com isso, você tem um rombo previdenciário, que é na ordem de bilhões,
tá certo? E ele vem justamente crescendo, né? Aqui é justamente negativo. Se tivesse acima, é porque estava positivo, você tinha saldo. Aqui não. A gente sempre está tirando dinheiro de outras pastas, né, do Tesouro Nacional, para pagar justamente nossos aposentados. E hoje, nós, né, aqui em 2016, né, nós tivemos um rombo previdenciário de 230 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, tá certo? E aí, aqui tem justamente isso, ó. Isso é o orçamento federal executivo, né? Isso aqui é o que é arrecadado, né? Que foi em 2018, lógico. Mais de 2,6 trilhões, né, de reais. Então, é muito dinheiro que a gente arrecada através de impostos. E aí, quando você arrecada os impostos, você sai justamente dividindo esse dinheiro, né, para várias pastas, né, ou vários segmentos, né? Nós temos a questão da saúde, ó. Nós tínhamos em 2018 aqui 4,09 da saúde, levava justamente 4,9% era desse montante. A educação, tá certo? E olha só a questão da previdência social, 24,48. Então isso quer dizer que a previdência social ainda é um dos maiores gargalos, né, da nossa economia, tendo em vista que nós temos uma grande quantidade, né, de idosos, e aí você tem uma redução da quantidade de jovens trabalhando. E aí a balança não fecha. O peso é diferencial. Você precisa, né, como eu falei para vocês, em média, 4 jovens para manter o salário justamente de um idoso. Então, se você não tem muitos jovens, automaticamente você não vai ter dinheiro para estar pagando tantos idosos. E aí você tem esse rombo previdenciário ao longo dos anos. Tá bom? Gente, olha só, agora nós vamos adentrar num outro assunto, que seria a questão de imigrações, né, e emigrações. Bom, primeiramente, a gente viu que quando você vai calcular, né, a população de um país ou de um município, por exemplo, você leva justamente, primeiramente, em consideração a taxa de natalidade, ou seja, quantos nascimentos ocorreram naquele período, né? Vamos supor aqui que nasceram 20 pessoas do Conde. E você leva também em consideração a taxa de mortalidade, ou seja, quantas pessoas morreram. Então, vamos supor, nasceram 20, morreram 10. Então, você teve um crescimento, você teve um saldo positivo, né, de 10 pessoas. Nasceram 20, morreram 10. Então, 20 menos 10 daria justamente 10. Você teria um crescimento vegetativo natural de 10 pessoas. Só que daí, uma outra coisa que nós temos que levar em conta, gente, por exemplo, vamos supor que a gente esteja fazendo a contagem da população do Conde, certo? E vamos supor que nesse ano 2021, né, venham morar no Conde, né, 30 pessoas da Europa. Então, o cálculo agora vai ser nascimentos menos mortes, mais aqueles que vieram morar no Conde. Então, seria 20, nasceram 20, morreram 10, sobrou 10. Se vieram 30 pessoas da Europa morar no Conde, então essas pessoas, se estão morando, você tem que somar. Então, isso seria justamente o crescimento. Então, o que nós chamamos de migração, o fato de você sair, por exemplo, do Conde e ir morar em João Pessoa, a população de João Pessoa estaria aumentando, mas, no caso do Conde, estaria diminuindo. Se fosse o inverso, eu saí de João Pessoa e fui morar definitivamente no Conde. Então, a população do Conde estaria aumentando, mas a de João Pessoa estaria diminuindo. Então, é a migração. A migração, ou seja, a saída de um lugar para outro, tem que ser contabilizado. Aí, para isso, você tem que saber o que é emigrante, emigrante com E imigrante com I. Então, emigrante é o conceito, quem sai de um território para outro. Tá certo? Então, por exemplo, se eu sair de João Pessoa e fui morar justamente no Conde, então eu estou emigrando. Eu estou saindo do meu território, que é João Pessoa, para ir para outro território, que seria justamente o Conde. Então, quem sai, no caso, eu estou saindo da minha terra, indo para aí, eu sou justamente
esse emigrante. Emigrante. Tá certo? E o que seria imigrante? Quem entra no território. Então, vocês do Conde, vocês dizem, ó, chegou um imigrante lá de João Pessoa. Tá certo? Então, quem entra no Conde, quem não é do Conde, tá certo? Quem é do Conde é nativo. Quem vem de fora é chamado de imigrante. Todo aquele que entrar no Conde, que não seja do Conde, vai se chamar imigrante. Tá certo? E já vocês que moram aí no Conde, se vocês quiserem sair do Conde para morar em São Paulo, para morar na Europa, vocês vão ser um emigrante. Emigrante. Vocês estão saindo da sua terra para morar em outro. Tá certo? Então, lembre-se se diz. Emigrante, quem sai do seu local e vai morar em outro. Imigrante é quem está entrando. Então, para o Conde, né? Se eu estou saindo de João Pessoa, quando eu vou morar no Conde, vocês, ele está vindo de fora, ele não era daqui. Então, ele é um imigrante. É o mesmo caso, por exemplo, o maior exemplo que nós temos a nível de Brasil são os imigrantes venezuelanos, né? Milhares deles atravessaram as fronteiras, principalmente antes da pandemia, né? E vieram morar aqui no Brasil. Então, eles são imigrantes, eles estão entrando no nosso território. Tá certo? E aí, gente, nós temos aí uma grande quantidade de brasileiros, né, morando no exterior, pessoas que foram, constituíram família, já moram justamente em vários países do mundo. Tá certo? E aí, só para vocês terem noção, aqui, nós temos aqui mais de 491 mil brasileiros morando no exterior. Então, se você fosse contabilizar justamente a população brasileira, você ia pegar quantos nasceram no Brasil, quantos morreram no Brasil e quantos foram morar fora. E aqueles que foram morar fora, você teria que diminuir. Mas aí é importante saber o seguinte, gente, da mesma maneira que os brasileiros estão indo morar fora, muitos estão vindo de fora para morar aqui no Brasil, como eu falei para vocês, os venezuelanos, né? São os imigrantes. Se esses imigrantes chegam até o Brasil e ficam definitivamente aqui, então eles vão ser contabilizados como a população residente do nosso país. Tá certo? Então, emigrante, né, ou imigrante, eles são considerados justamente no cálculo para saber se a população de um país está crescendo ou não. Certo? E aí, gente, a questão da migração, né? Sair de um local para ir morar em outro, né? Ela sempre existiu e sempre vai existir. Principalmente por questões socioeconômicas, ou seja, a busca por emprego, né? Trabalho e renda. E aí, gente, nós temos aqui na década de 70, né? Os maiores fluxos que nós tínhamos no nosso país eram de nordestinos. Década de 70, né? Década de 80, muitos nordestinos, principalmente do nosso sertão nordestino, em função justamente das secas, né? As secas, longos períodos sem chover, milhões de nordestinos deixaram justamente suas terras aqui e foram morar em várias partes do Brasil, especialmente a região sudeste. No caso, São Paulo, né, que era o maior foco em inúmeras indústrias, né? Você tinha centenas de indústrias, milhares de empregos. Então, o que acontecia? As pessoas desempregadas aqui no Nordeste, porque a seca não deixava fazer agricultura, não deixava criar animais. Então, essas pessoas desempregadas disseram, não, eu vou para o lugar onde tem emprego. Então, você ia justamente para onde tinha muita indústria. E, de forma especial, era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, toda aquela parte ali também do Sudeste, né, da região Sudeste, existiam inúmeras empresas. Então, o foco maior foi isso. Os nordestinos saindo para a região Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas não só vieram para cá, mas também para outras regiões do Norte, tá certo? E do Centro-Oeste. Então, o fluxo migratório, ó, aqui quer dizer o seguinte, ó, aqui é saída, a base é saída, as pontas é para onde ele foi. Então, vocês podem ver, ó, que as maiores setas são do Nordeste. O maior fluxo, de fato, foi do Nordeste. A maior quantidade de migrantes, né, de pessoas saindo de um local para outro, foram dos nordestinos.
tá certo? Por uma questão justamente socioeconômica. Muitas pessoas, né, necessitando de emprego e renda, então essas pessoas saíram de suas terras para morar, né, especialmente na região sudeste. E como é que é hoje, professor? Hoje, gente, a gente já tem fluxos que nós chamamos justamente de migração de retorno. Só, por exemplo, a nível de Nordeste, né? Nós temos milhares de pessoas que na década de 70, década de 80 foram embora para Rio de Janeiro e São Paulo, e que essas pessoas, depois de muitos anos, né? 40 anos, 50 anos, essas pessoas estão retornando. Aqui é o fluxo, ó. Aqui é o fluxo de ida e também existe um fluxo de volta. Então, muitas pessoas estão retornando, né? Conseguiram justamente uma estabilidade financeira. Então, aí será, vou voltar para minha terra, vou viver lá o resto da minha vida. Então, muitas pessoas estão retornando para suas terras originais, tá bom? Isso se chama de migração de retorno. Mas hoje, gente, existe um fluxo muito grande. As pessoas vão e voltam para várias partes do país. Eu desejo, por exemplo, uma questão de trabalho, eu saio da Paraíba, eu vou morar em São Paulo, passo 1 ano, 2 anos e retorno. Então, esse fluxo ele é contínuo, tá certo? Tanto vai pessoas daqui da região Nordeste para a região Sudeste, como vem gente do Sudeste para aqui para o Nordeste. Não sei se vocês sabem, gente, mas, por exemplo, João Pessoa, só a título de exemplo. João Pessoa foi considerada a melhor capital do Nordeste em qualidade de vida. E existe uma grande quantidade de idosos, né, de vários estados, que preferem João Pessoa como moradia depois da aposentadoria. Isso quer dizer o seguinte: muitas pessoas acabam por trabalhar durante a vida e quando estão buscando um sossego, umas melhores condições de vida, estão vindo justamente para João Pessoa. É um dos pontos mais escolhidos. Então, isso faz com que muitos nordestinos que foram embora, por exemplo, para Rio de Janeiro, São Paulo, eles desejam retornar e, por vezes, justamente procuram João Pessoa, tá certo? Porque, de fato, João Pessoa, em comparação com outras capitais do Nordeste, ela é bem melhor no sentido de trânsito. O trânsito é mais reduzido, a violência é relativamente menor, tá certo? Você tem hoje João Pessoa com estrutura financeira boa, então isso facilita justamente para que pessoas desejem morar em João Pessoa. Tá bom? Gente, aqui tem algumas questões, tá bom? Eu vou passar para vocês. Vou botar lá no grupo. E aí vocês me respondem. Daqui a 8 dias vocês me entregam, tá bom? Para hoje era isso, tá certo? Aí eu vou passar o exercício e depois vocês me retornam a atividade. Tá bom? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Nenhuma?